but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Essa é uma mensagem que foi iniciada no domingo passado, portanto era uma mensagem de duas partes. Não foi programado para ser uma mensagem de duas partes. Aliás, essa é uma mensagem que Deus me redirecionou para ministrar, fruto de uma mensagem de 2016, ou seja, 10 anos atrás. Essa mensagem foi ministrada 10 anos atrás e Deus sempre Ele dá um jeito de ressignificar de acordo com a estação. Mas a espinha dorsal dessa mensagem, ela permanece a mesma. E o nome da mensagem, quem estava aqui a semana passada? Faz o sinal. O nome da mensagem é... Dá para colocar aí, Max? Isso. Houston, we have a problem. Busquemos discernimento. O que é isso? Isso aqui, na verdade, é uma brincadeira que a gente usou no intuito de gravar o nome da mensagem, fruto de uma frase célebre do mainstream de Hollywood, mas, sobretudo, uma frase real usada no programa espacial da NASA nos Estados Unidos. Porque Houston é a base espacial dos Estados Unidos. Então, sempre que havia algum problema, essa frase célebre aparecia. Houston, we have a problem. Houston, nós temos um problema. E qual é a brincadeira, qual é a analogia que eu trouxe aqui para nós? Porque tudo que um programa espacial não podia ouvir era, escute, nós temos um problema. Porque uma coisa é você ter um problema tipo queimou o feijão. Esse é um problema. Mas num programa espacial, qualquer problema significaria grandes perdas. E quando a gente olha para a nossa igreja, ou para a nossa trajetória cristã, fazendo uma analogia e um paralelo, eu também quis trazer uma ênfase e um peso em que existem certos tipos de erro que têm uma grande repercussão. Faz sentido? Dá para entender? Então, quando a gente sofre algum tipo de dano no corpo, existem danos que são irreversíveis. Existem traumas no corpo que são irreversíveis. E o corpo também é usado como analogia para discernir o que é a igreja. Então, aqui eu estou estabelecendo algumas analogias para fazer com que a gente entenda que quando essa frase vinha à tona, isso significava um grande problema. E qual é o grande problema hoje, em 2026, na igreja nacional, na igreja no mundo? Nós não temos discernimento. Fala assim para o teu irmão, nos falta discernimento. O que é discernimento, irmão? Discernimento é a gente ter clareza, acuridade. Sabe o que é? Clareza, certeza acerca de um assunto, acerca de algo. Nós precisamos de discernimento. E aí, na semana passada, nós lemos, e eu vou ler de novo, porque eu quero rememorar um pouco da mensagem, para que a gente retome da metade para frente, ok? Existe uma passagem célebre onde Jesus é extremamente duro com
seus discípulos e com o povo, aonde ele fala sobre discernimento. Max, você pode colocar um loop para mim de fundo, filho? Por gentileza. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Rapidinho, Mateus 16. Mateus 16, dos versos 1 a 3, está escrito assim: Os fariseus e os saduceus aproximaram de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho, e de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Numa outra versão, num outro evangelho, ele chama os seus discípulos e as pessoas que estão ali, sobretudo os fariseus e os saduceus, de hipócritas. Hipócritas. Por quê? Porque eles, olhando para o céu, eles conseguem discernir, porque o sol está vermelho, o céu está vermelho, se vai chover, se não vai chover, se vai fazer bom tempo, se não fará bom tempo, mas eles não discernem os tempos dos tempos, eles não discernem as questões corriqueiras da vida. Faz sentido? Vocês sabem discernir se vai chover ou não, mas vocês não sabem discernir o preto do branco, vocês não sabem discernir o que é certo do errado. Vocês não sabem discernir o que é moral do que é imoral. Faz sentido? Ou seja, vocês são hipócritas porque não possuem discernimento. E nestes dias de caos generalizado, onde todo tipo de mídia e de informação é imposta goela abaixo para nós precisamos, é imperativo, discernir todas as coisas. A gente está aqui vendo as crianças correrem ao nosso redor. E as crianças são o alvo predileto dessa sociedade sem escrúpulos, dessa sociedade perdida. Porque hoje a guerra ideológica tem arrastado os nossos filhos para um buraco. Sim ou não? Todo tipo de mídia que a gente vê por aí impõe sobre nós as ideologias, né? E eu não quero aqui politizar, apesar de que tudo é política, porque a palavra política vem do latim e fala sobre administração de cidades. Então, quando a gente fala de política, a gente tem que lembrar que a política bem feita é a política que aqueles homens, sobretudo os gregos, iam para as praças falar sobre as questões que eram necessárias para cuidar e administrar de uma cidade. Então, a política, aos olhos humanos, sobre uma perspectiva pura, clara e saudável, ela precisa ser feita todos os dias. Faz sentido? Mas hoje em dia você fala em política, as pessoas não me falem em política. Irmão, a gente precisa falar de política, sobre um aspecto correto e saudável. Faz sentido? Mas o que eu quero dizer é que nós estamos sendo encharcados e infestados de mídias e informações que nos arrastam por um buraco, que nos levam para longe de Deus, longe dos valores eternos. E é sutil. E o que nos falta então? Discernimento. Discernimento. As nossas crianças estão sendo roubadas na sua pureza. Faz sentido o que eu estou dizendo? Eu não quero me aprofundar muito nisso. Mas discernir, ter critérios claros, prudência, juízo, para separar e distinguir aquilo que é correto daquilo que não é correto, é imperativo para que nós possamos ser não apenas uma igreja honesta e justa, mas para que nós possamos ser uma sociedade honesta e justa. Faz sentido? Então nós, falando sobre isso, trouxemos 10 pontos práticos a fim de que nós pudéssemos aplicar de maneira clara nas nossas vidas, para que a gente pudesse discernir bem todas as coisas e viver bem como igreja e como sociedade. Eu não sei se vocês lembram, mas eu vou passar uma a uma e eu vou passar rapidamente as 5 primeiras questões, tópicos que a gente precisou lembrar para a gente discernir como enfrentar
essa falta de discernimento dentro dos tempos difíceis de que a gente vive. Amém? Max, põe para mim a primeira, por gentileza. Olha, 10 coisas que a gente precisa discernir dentro das crises e tempos difíceis. Esse é o 6, quero o primeiro, filho. Primeiro, nós vamos rememorar. Primeira coisa que a gente precisa considerar nos tempos em que a gente vive hoje. Esses tempos de crise, esses tempos difíceis que a gente vive. Quem lembra? Considere sempre primeiro o natural e depois o espiritual. Vocês lembram disso? Quem estava aqui ontem? Por quê? Tudo é espiritual, mas a gente tem uma tendência a espiritualizar demais todas as coisas, né? Por exemplo, quem aqui é casado? Você vai orar para, sei lá, para você ter discernimento se você deve adulterar ou não? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você sabe o que você deve fazer como homem casado ou não. Você não precisa orar para isso. Você precisa orar para saber se você deve dar nota fria na sua empresa. Você tem que orar para saber se você precisa fazer uma campanha, sei lá, de leitura, de jejum. Você precisa orar pelas questões básicas que já são sabidas por você. Você precisa orar por essas questões? Não. O discernimento prático e rápido requer de você simplesmente uma resposta pronta. Você não precisa orar, espiritualizar para que você tome certas decisões. Faz sentido? Amém. Você precisa orar para saber se você deve vir no domingo aos cultos. Você precisa de um discernimento rebuscado, um discernimento apurado para saber se você tem que vir aos cultos de domingo. Não, você precisa ser prático. Mas os religiosos, eles vão orar. Eles precisam orar, pensar e avaliar. Não, nós precisamos ser práticos. E aí a gente entende que um padrão de Deus é considerar que sempre Deus vai considerar o natural e depois o espiritual. Esse texto a gente leu, eu não vou ler de novo. Tudo é espiritual, mas não devemos espiritualizar tudo. Se você tomar veneno, você vai morrer. Se você sair sem agasalho, você vai gripar. Se você não trabalha, você não vai comer. Faz sentido? Amém. Primeiro Adão veio em carne, depois o segundo Adão veio em espírito. O primeiro foi o cordeiro natural e depois o cordeiro espiritual que tira o pecado do mundo. Ou seja, Deus está querendo nos mostrar aqui de maneira prática. Eu não quero aqui perder muito tempo com aquilo que já foi visto na semana passada. É que primeiro são as questões práticas da vida e depois as questões espirituais. Faz sentido isso? Faz sentido para você? Sim. Então, vamos lá. Segundo, Max, põe aí o segundo, por gentileza. Precisamos responder e nunca reagir. Em momentos de crise e dificuldades, a gente precisa aprender a contar até 10 e sermos sábios através de respostas espirituais. A gente está acostumado em tempos de dificuldade, de crise, em tempos de pressão, a gente reagir, a gente reage. Mas não é isso que Deus tem nos ensinado pelo Espírito. Deus espera que nós, ao invés de reagirmos na alma, reagirmos na carne, que a gente responda no Espírito. Faz sentido isso? Faz sentido. Mova-se por discernir propósitos e não por reação às crises. Mova-se por discernir os propósitos e não por reação às crises. Isso faz toda a diferença. Uma coisa é reagir e outra coisa é responder. Faz sentido isso? Quando você discerne, você quebra mentalidades, conceitos errados e você destrói alicerces de mentira. E isso é discernimento prático. Ser prático. Não ficar fazendo muita firula espiritual, espiritualizando as coisas. Sermos práticos. O robozinho está rebelde. Vamos botar uma pilha nova. Você sabe que você tem que orar? Ora.
Você sabe que você tem que jejuar? Jejue. Você sabe que você tem que ler? Leia. Ou você vai esperar alguém te dizer isso? Seja prático, amém? Exemplo: Pedro não discerniu entre ser peneirado e ser podado. Quem lembra dessa passagem? Vocês lembram? Então eu não vou falar sobre isso. Quando você discerne, você quebra mentalidades erradas. Porque quando você discerne que você está sendo podado, ainda que doa em você, ainda que você sofra, você sabe que é Deus que está produzindo algo em você para que você produza mais frutos. Mas ser peneirado pelo diabo, irmão, é uma outra história. E Pedro não soube disso. Pedro não discerniu isso. Quando você discerne, você quebra mentalidades e conceitos errados. Lembre-se, a igreja prefere orar do que pensar. Isso é sério. A igreja prefere orar do que pensar. Não estou dizendo para a gente não orar, pelo contrário. Mas a gente precisa ser prático. Se alguém te convidar para o carnaval, você vai dizer para o irmão que vai orar? É melhor não, né? Melhor você não ir. 3, põe o 3, filho. Terceira coisa que a gente precisa discernir. Sempre ou dentro da crise. Somos o único povo da terra que carrega poderes redentivos. Onde um cristão entrar, os problemas e as crises devem se submeter à soberania de Deus. Amém? Uma vida de governo em meio às crises começa com boas decisões. E uma boa decisão não é dom, é juízo. Tenha juízo. Isso não tem a ver com fé. Boas decisões não tem a ver com fé. Tem a ver com um conjunto de valores. Tem a ver com uma vida de intimidade, integridade com o Senhor. Amém? Você não vai orar para perguntar coisas estúpidas para o Senhor. O Espírito Santo já vai te mover a isso. Homens que nas crises tomaram más decisões, reações almáticas, destroem seus filhos e sua posteridade. Isso é terrível e a gente tem visto isso muito perto de nós. Põe o outro, filho. O 5º, por favor. E a gente só veio até aqui semana passada, tá? Outra coisa que a gente precisa discernir em dias maus: cuidado com os maus conselhos. Os maus conselhos estão em todo lugar. Paulo diz em Romanos 11:8, porque eles não creram na verdade, Deus lhes deu um espírito de ilusão e entorpecimento. Quem deu? Deus. Deus deu um espírito de ilusão e entorpecimento. Deus deu olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem. Está lá em Mateus. Quando pervertemos a verdade, nos submetendo a culturas que nos distanciam da verdade, Deus permite que sejamos enganados. Isso aqui aconteceu muito o ano passado aqui. Deus falou muito sobre as culturas às quais nós permitimos ser influenciados. Por exemplo, você tem um time de futebol, é uma cultura. Você tem um clube de vinil, de música, é uma cultura. Você tem uma banda, é uma cultura. Você adquire ali, junto com aquelas pessoas, valores dos quais vão te influenciar. Então, se você tem um clube de carteado, sei lá, aquela cultura vai te influenciar. Se você tem um grupo dentro da igreja que se distanciou da verdade e que está se rebelando contra a liderança, você vai se influenciar. Isso acontece dentro dos lares. Se você tem filhos que se rebelaram contra os pais e eles se movem contra os pais, é uma cultura de fora da casa, de fora do lar, a qual eles se permitiram influenciar. E daqui a pouco os filhos estão estranhos dentro de casa. Faz sentido isso, gente? A Bíblia diz que quando a gente senta à mesa dos escarnecedores, o que vai acontecer com a gente? A gente vai se tornar escarnecedor também. Então, cuidado com os maus conselhos. Cuidado. Deus permite que sejamos enganados. Se você senta à mesa dos escarnecedores, com pessoas que falam mal da sua empresa, do patrão, do trabalho, muito rapidamente você sabotará o lugar que é bênção em sua vida. Assim também é nos ambientes espirituais, igreja, nave, família, relacionamentos e por aí vai. Faz sentido, meus amados? Então a gente falou de 5, aliás, a 5ª, vamos falar da 6ª.
Sexta coisa que a gente precisa discernir em tempos de crise e em tempos difíceis como os tempos de hoje. A gente viu muito isso aqui na igreja e eu preciso falar sobre isso. Problemas com pessoas que têm uma super autoestima ou orgulho, e isso está em todos os lugares, no trabalho, nos nossos relacionamentos, em qualquer nicho da sociedade a gente vai ver isso. Pessoas que têm uma autoestima muito elevada, um orgulho, e a gente vai ver que isso com o tempo se torna uma relação simbiótica. Essa pessoa começa a exigir de você uma atenção, eles têm um desejo por atenção e eles vão começar a sabotar essa relação. Você já viu isso em algum lugar? Não. E eu preciso ser muito claro, as pessoas começam a vampirizar umas às outras, elas começam a querer tanta atenção, desejam tanto a atenção, que elas começam a promover um tipo de relação tóxica mesmo. E isso se torna um grande problema. Só que o nosso Deus é um Deus corporativo, Ele é um Deus que cuida de todo o corpo. Deus não tem filhos especiais, Deus tem filhos. Ele não tem filhos prediletos, Deus tem filhos. Faz sentido? Então Deus, olhando para a analogia do corpo de novo, Ele não cuida só da mão ou só do pé. Deus cuida de todo o corpo. Faz sentido isso? E se a gente não entende que existem pessoas que querem uma atenção demasiada dentro do corpo, dentro da empresa, dentro dos lares, muitas vezes você se vê refém dessas pessoas e você não consegue se tornar produtivo dentro desses lugares, seja no meio institucional, seja dentro da igreja, seja dentro da sua casa. A gente precisa falar sobre isso. Faz sentido? Deus não está formando um Frankenstein na terra. Ele está levantando um corpo perfeito, de estatura perfeita, uma noiva perfeita. E a gente precisa discernir quem são as pessoas que estão ao nosso redor, cuidar delas, tratar destas pessoas. E a gente precisa discernir. Porque se a gente não discerne esse tipo de pessoa ao nosso lado, não ama e não trata essas pessoas ao nosso lado, ou a gente isola essas pessoas, ou essas pessoas vão fazer com que outros, ou o grupo a qual eles infectaram, isole partes da igreja. A gente viu isso. E isso serve para a sua casa, isso serve para a sua empresa, serve para qualquer lugar. A gente precisa discernir pessoas que querem fazer só parte e não o todo. Exemplos práticos. Tocar eu toco, mas ir para a célula eu não quero. Tocar eu toco, mas obedecer meu pai eu não quero. Tocar eu toco, mas eu não quero evangelizar. Faz sentido essas coisas? A gente, quando era criança, a gente costumava pegar... Eu não sei se você fez isso, mas você pegava a bolacha com geleia em cima da mesa, lambia a geleia e botava a bolacha em cima da mesa de novo. Ou seja, a gente só quer o que a gente quer, mas tem uma parte difícil a ser feita, que a gente precisa fazer também. Faz sentido? Você quer andar de carro? Então lava o carro do pai. Você quer usufruir de algumas benesses dentro da casa? Lava a louça para a mãe. Você precisa discernir para poder usufruir das coisas que Deus tem para você, das coisas que Deus tem para nós. Faz sentido? Igreja é amor e serviço. Jesus disse, e a Dai falou com as palavras dela, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Você usou um outro versículo sobre o dar, não é? É isso. A vida cristã é sobre dar, é sobre amor e serviço. Eu entendo que num primeiro momento, quando você chega na igreja, e falando da igreja em si,
Quando você está aqui, você é novo na fé, você é um neófito, você é cuidado, você é amado, mas passa um tempo, passa 2, passa 3, passam-se alguns anos, você precisa entender que agora chegou um tempo em que você precisa dar, em que você precisa ser o alimento. Amém? E a gente precisa discernir isso, porque se a gente não discerne isso, a gente faz do irmão que não cresceu um eterno bebê. E a gente precisa não apenas ajudar o irmão, dizendo para ele, em amor e em verdade, que ele precisa crescer, como a gente também precisa fazer com que as pessoas ao redor não deem para ele o que ele quer. A gente já cansou de ouvir esse ditado popular: olha, não dá ao peixe, dá a vara e ensina a pescar. Não é verdade? Quando a gente promove uma pessoa que não quer crescer, que não quer botar a mão na massa, fazendo com que ele fique ali e a gente fique permitindo com que ele haja daquela forma, a gente está promovendo um espírito de dependência dentro da igreja, dentro da sua empresa, dentro do seu lar. E a gente precisa discernir e tratar essas questões. Faz sentido, irmão? Isso é importante. 1 Coríntios 10, 17, a gente não precisa ler, não precisa abrir, que fala da ceia. Diz que, infelizmente, muitos estão morrendo porque não discernem o corpo. Outras versões dizem que as pessoas estão dormindo porque não discernem o corpo. Mas todas as vezes que a gente toma ceia, uma vez por mês, a gente normalmente lê esse versículo e é um alerta para que a gente discerna o corpo. O que é discernir o corpo? É a gente entender que nós somos interdependentes, que nós precisamos um do outro, e nós precisamos respeitar as diferenças, mas nós devemos trabalhar um para o outro, a fim de que cada um de nós cresça bem ajustado até atingirmos a estatura de Cristo. Isso é maturidade. Amém? É um serviço mútuo, todo mundo tem que trabalhar um para o outro, um pelo outro, e a gente precisa discernir isso. Amém? Se a gente não discerne isso, a gente morre como corpo de Cristo. Por exemplo, a gente fala tanto sobre as questões dos relacionamentos, que igreja é relacionamento, é cuidado. Por isso é tão gostoso a gente estar na célula, a gente estar na nave, porque é um momento onde você não tem essa liturgia, né, essa barreira litúrgica. Você está lá, você senta no chão, você canta. Se você quiser cantar 3 louvores, você canta. Se quiser cantar 5, você canta. Depois você tem um tempo de comer, você tem um tempo de rir, você tem um tempo de brincar. É diferente de você estar num ambiente da liturgia que precisa ser obedecida. Faz sentido? Igreja é isso, é relacionamento. Então a gente precisa promover esse relacionamento. Aí, por exemplo, dentro da igreja, acaba o culto, e aí você vai olhar para o lado: puxa, eu queria dar um abraço naquele irmão, cadê o irmão? Pum. É o irmão Ghost, fantasma, sumiu. Então são pessoas que muitas vezes não discernem a importância desse calor, desse cuidado, desse carinho. Pessoas que não discernem, por exemplo, como é importante é dar boas-vindas aos que chegaram agora. Pessoas que não discernem quão importante é dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é importante em qualquer âmbito da vida. Isso é importante. Amém. Vimos um amém. Isso é discernir o corpo. Discernir o corpo é ajudar quem precisa, ajudar um necessitado. Ah, mas a pessoa está precisando, sei lá, o cara precisa comer. Não, pode deixar que eu vou orar. Não, irmão, ele precisa comer, não é oração. Ele precisa de uma cesta básica. Faz sentido? Isso é discernimento prático. Não, deixa que eu vou orar. Não, irmão, não é orar, é botar a mão no bolso. Discernir o corpo. E antes, na velha aliança, tudo era prefigura e alegoria do hoje. Por isso, primeiro o natural e depois o espiritual.
Porque ontem, no Velho Pacto, tudo era uma pré-figura. Era um apontamento profético para hoje. Amém? Primeiro o cordeiro literal, depois o cordeiro espiritual. Primeiro o Adão literal, depois o Adão espiritual. Primeiro o Israel literal, depois o Israel macro, o Israel de Deus. Primeiro o natural, depois o espiritual. Primeiro as questões práticas, reais, e depois você vai orar. Depois você vai buscar. Faz sentido? Porque, do contrário, a gente não tem discernimento para nada. Nós nos movemos de uma maneira rasa, tola. Rasa. E esse é um problema sério. E é um problema que macula o corpo. É um problema vital. Quem está aqui? Como assim? Que problema vital? Como assim? Nós vimos agora, em 2025, dezenas e dezenas de pessoas, famílias inteiras, sem discernimento, que tomaram decisões erradas, más escolhas, sem juízo. Trouxeram certamente, e nem sabem do problema que trarão para os seus filhos e o legado espiritual que fica para trás. Portanto, discernir é imperativo. Pessoas que saíram da presença de Deus podem dizer isso com mais propriedade. Pessoas que por alguma razão, não importa, saíram da presença de Deus, desviaram, e depois viram o custo daquilo, o custo para voltar. Tenha certeza, por questões mínimas, não discerniram questões básicas e perderam anos preciosos da vida. Eu creio num Deus que restaura e estabelece a glória da segunda casa. Eu creio. Mas nós não precisamos sofrer. A gente não precisa passar por esses impactos, por essas colisões, se a gente tiver um mínimo de discernimento. Quem está aqui? E esses 10 passos, eles são apenas uma pincelada sobre uma série de questões que estão interligadas, mas que a gente deve considerar. Deve considerar. Quem está aqui? Sabe, qualquer tipo de desculpa que a gente der para Deus são meras desculpas. O que Deus precisa ver em nós são homens tementes, que buscam discernimento espiritual e que não reagem às questões que batem à nossa porta. E essas questões, esse caos que a sociedade impõe sobre nós, ele bate à nossa porta, é inevitável, mas nós não podemos reagir, nós precisamos responder de maneira espiritual. Faz sentido? Quem discerne espiritualmente o corpo, usufrui do privilégio de ser corpo. Eu vou repetir. Quem discerne o bem e a proteção que o corpo traz, usufrui do privilégio que é ser corpo. Amém? E uma ênfase, de novo, corpo de Cristo, igreja, família de Deus, não é indivíduo, é coletivo, é corporativo. Um dos nomes de Deus que eu mais aprecio é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Ou seja, Deus não pode ser um Deus apenas com você ou apenas com ela. Ele é Deus conosco. Ele é um Deus coletivo. Ele é um Pai coletivo. E a igreja é um corpo, é um ser corporativo. Faz sentido? Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que Ele ama. Amém? Vamos lá. Sétima coisa que a gente precisa discernir nessa última meia hora, porque Jesus está voltando. Nós precisamos discernir transições da vida. A vida está cheia de transições. E transições são diferentes de ciclos. Os ciclos são inevitáveis, assim como existe o ciclo do verão, do inverno, da primavera. E a gente acabou de passar por um inverno rigoroso.
um inverno espiritual. Mas são ciclos, ele vai passar. Mas a transição, ela é promovida por Deus. A transição tem o dedo de Deus, tem o DNA de Deus. E a transição pede maior discernimento. O que é que Deus está fazendo agora, hoje, em junho de 2026, na minha casa, na minha cidade, na minha nação? Eu preciso discernir estas transições, transições geopolíticas, transições culturais, transições de toda a natureza, para que eu possa, como homem de Deus, transitar em meio à sociedade com sabedoria e discernimento. Faz sentido? Como é que eu me porto na minha faculdade? Como é que eu me porto com um marido que ainda não se converteu ao Senhor, que ainda não tem valores morais ajustados, apurados? Como é que eu me porto com o meu patrão, que é uma bênção, é um cara maravilhoso, mas ele não conhece Jesus? Como eu me porto na sessão da minha empresa, que tem um monte de gente que eu amo, mas que também não conhece Jesus? Como eu me porto? Faz sentido? Como discernir transições? E transições, volto a dizer, são diferentes de ciclos. Porque os ciclos normalmente são questões que vão acontecer, inevitáveis. Assim como existe o ciclo da infância, da puberdade, da juventude, a primavera, o verão, a primavera. Agora as transições, guarde isso, tem o dedo de Deus, tem a mão de Deus. E por que é difícil discernir muitas vezes as transições? Ou mais do que discernir, lidar com as transições? Justamente porque tem o dedo de Deus. E quando as transições têm a mão de Deus, e tem a mão de Deus, significa que não está na nossa mão. E é muito difícil você perder o controle. É horrível você perder o controle. Porque nós queremos o controle. A nossa alma precisa de controle. A gente quer controle. A gente precisa ter tudo cartesianamente arrumadinho dentro das caixinhas, para que a gente se sinta seguro. O dia precisa começar assim, o céu se põe assim, o sol se põe assim. Se a tua mulher não te ligar a tal hora, se o teu marido não te ligar a tal hora, se ele não dizer te amo no final da ligação, deu ruim. Sei lá, se alguma coisa sai do teu controle, irmão, você desespera. Ou só eu sou assim? E quando a gente fala dessas transições, a gente precisa guardar uma coisa. As transições, elas promovem tentações. Olha só que interessante. Não estou falando de tentação moral, tá? Estou falando de outro tipo de tentação. Eu falo da tentação de não discernindo estas transições, porque eu não entendo, ou porque foge do meu controle, ou porque é muito desconfortável. Eu sou tentado a abrir mão. Não está no meu controle, eu não estou entendendo, está desconfortável. Vou abrir mão. Essa transição eu não estou entendendo bem, eu acho que isso aqui não é de Deus. Tchau, vou embora. É só uma transição. Por isso é importante a gente discernir o que é poda e o que é ser peneirado. A poda é você ter uma árvore que no tempo oportuno a gente vai lá, corta ela para que ela possa dar mais fruto. E dói. A árvore perde a forma. A árvore fica feia. A árvore cai as folhas. Ela fica estranha. Mas daqui a pouco vem uma chuva, ela se levanta vigorosa. E aí você vê as flores e ela começa a brotar. E ela começa a frutificar. Doeu, ficou estranho. Pareceu que estava morto, mas ressuscitou. É uma poda. Agora, ser peneirado é quando o diabo chega para você ou para Deus e diz assim, deixa eu botar a mão naquele casal ali. E aí vem a mão do diabo e começa a apertar. É quase o mesmo processo.
É parecido, mas não tem nada a ver. Faz sentido? E a gente precisa discernir todas as coisas, porque senão a gente joga a toalha. De repente é Deus te podando. É Deus. A Dai deu um exemplo perfeito aqui para uma poda. Parecia que estava tudo perdido. Ela estava lá, sentada na guia, chorando. Acabou, já era. E Deus estava apenas promovendo ela. Deus encontrou uma maneira de podar ela. Falou, ó, parece que se perdeu, mas eu já resolvi todas as questões que te apertavam. E daqui a pouco ela estava ali, trabalhando e com as dívidas quitadas. A gente precisa discernir, porque do contrário, ela podia rachar o pau com o tiozinho lá, né? Desculpa o termo aqui. Okay? Como é que é o seu Emílio? Ah, seu Emílio, pelo amor de Deus, me mandou embora, que coisa é essa? Chutar o balde, pegar o capacete, plá. Não, discerniu. Tá bom, seu Emílio. Tá bom, seu Emílio. Tá bom, seu Emílio. É assim. Deus está nos preparando para uma transição. Deus está nos levando para uma grande transição. E a gente precisa permanecer firme. Às vezes existe uma questão conjugal. É uma transição. Deus está apertando. Eu tinha um pastor que dizia assim para mim: Adriano, precisa azedar para melhorar. Eu falava assim, como assim? Precisa azedar para melhorar. Você vai ver, vai azedar, vai parecer que acabou, mas de repente, pum, ajusta. Ajusta. Então se você está passando por um azedume aí, irmão, calma, vai acertar, vai ajustar, amém? Calma, confia. É um exemplo dessas questões que nos fazem muitas vezes querer desistir. Você já viu criança aprendendo um jogo novo? Já viu? Chega uma certa hora assim, você percebe que ela está desinteressada e ela vai se desinteressando, se desligando, aí começa a caçar borboleta, daqui a pouco você, deixa, outro dia a gente tenta. Já viu isso? A gente é assim. A gente é assim, quando a gente percebe que a gente não tem um controle, que a gente não está conseguindo fazer as coisas que a gente quer, a gente vai se desinteressando, a gente vai perdendo o foco e a gente vai meio que, colocando de lado. Não, nós precisamos discernir o que é transição, o que é um ciclo e se posicionar, porque Deus está cuidando de todas as coisas. Amém? A gente precisa discernir. Você não tem que jogar toalha para nada, você não pode desistir de nada. Amém? Não desista. E é uma tentação tremenda desistir. Aliás, é muito mais fácil em alguns momentos da vida a gente desistir. Existem momentos da vida, por exemplo, que os relacionamentos estão tão azedos que você fala, é melhor desistir, não aguento mais. Existem certas coisas que a gente está ali insistindo, e o melhor e mais fácil seria fechar a porta, apagar a luz, dar as costas, sim ou não? Mas quando a gente insiste, e a gente sabe porque discerniu, tá? Eu não estou falando em a gente insistir em coisas erradas, ou coisas que de repente Deus já te mostrou que não é legal. Mas se você sabe que Deus está no processo porque você discerniu, e você insiste, ainda que demore, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Faz sentido, amados? Sabe por quê? Porque a vida não fala a nosso respeito. A vida fala a respeito dele e das coisas dele. Nós estamos apenas administrando as coisas dele. Amém? Paulo disse que nós iríamos semear e outros iriam colher. Olha isso. É duro isso, né? Nós iríamos semear e outros iriam colher. Agora, por exemplo, eu estou com o casal aqui com os 2 filhos lindos no colo. Se você perguntar para eles, tudo que eles fazem não é para eles, é para os filhos. Sim ou não, papai e mamãe? Todo homem de Deus não faz nada para si, faz sempre para o outro. Eu sempre falei na igreja,
que eu não faço nada para mim, é sempre para os filhos. Tudo que nós fazemos é para os filhos. Tudo que a gente semeia é para que o outro colha. Amém? Isso é importante. Isso foi um grande discernimento que Apolo teve. O grande Apolo. O grande mestre Apolo. Quem está aqui? A oitava coisa que a gente precisa discernir em tempos de crise, em tempos difíceis, como os dias de hoje, como os tempos de hoje. Rosário, eu coloquei aqui a diferença entre ser podado e peneirado. Eu já esmiucei bastante essa questão da poda e da peneira, então eu vou passar aqui um pouquinho. Mas tem uma coisa interessante, quando a gente não discerne o que é poda de peneira, muitas vezes a gente está expulsando a bênção. A gente se pega expulsando a bênção. A gente acha que é demônio, mas é o anjo da bênção. E a gente está expulsando, sabe? A gente precisa discernir o que é ser podado e o que é ser peneirado. Ser podado é violento, é agressivo, dói, mas é necessário. É necessário. É necessário. Posso fazer uma analogia com a puberdade. Quem passa pela puberdade, crescer dói. Eu não sei, sobretudo os homens aqui, mas eu quando comecei a crescer, eu cresci com força, né, que vocês estão percebendo. Doía tudo, eu chorava, eu falava para o meu pai que doía os meus ossos, doía meu calcanhar, doía meu pé, doía e dói. Então crescer dói, amadurecer dói, assumir responsabilidades dói, ter que tomar trombadas da vida, ouvir não dói, amadurecer e crescer dói, sim ou não? Estar ali debaixo da proteção de um pai, de uma mãe, é confortável, mas quando eles precisam te empurrar para fora do ninho, dói, mas é necessário. Você entende isso? É necessário, é bom, e Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Amém? Porque Ele poda para nos tornar mais produtivos, para nos tornar mais frutíferos. Nós passamos por uma grande poda agora. E hoje nós desfrutamos de um tempo de paz, de alegria, de harmonia. Até ontem a gente não tinha louvor, agora a gente tem uma banda completa. Você viu que chegou uma moça cantora, maravilhosa. Isso me dá uma alegria tão grande, sabe? Me dá uma alegria tão grande, porque nós somos podados em amor por Deus. E a gente está vivendo um tempo de alegria, como crianças que somos. Amém? E a gente precisa discernir isso. Discernir e se posicionar. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de você. Amém? Essa igreja cresceu de uma maneira tão bonita, de uma maneira tão singular e peculiar, e ela passou por diversos ciclos, por muitas transições, e o que a gente tem vivido é apenas mais uma transição, e a gente precisa enxergar a beleza nessa transição, mas sobretudo discernir e se posicionar. Faz sentido? Glória a Deus. Deixa eu passar aqui para o nosso último ponto, a nona, aliás. A nona coisa que nós precisamos discernir. Muitas dessas coisas, como eu disse, elas se entrelaçam e elas podem até se tornar meio que redundante, mas à medida do impossível que a gente puder esmiuçar e extrair algum princípio prático, a gente faz. Nona coisa que a gente precisa discernir nesses tempos de crise é discernir o que é temporal, o que é para agora, o que está ao nosso alcance daquilo que é atemporal, o que é temporal daquilo que é eterno, ok? Eu preciso discernir sob uma cosmovisão e uma perspectiva macro o que é para agora, para hoje, o que é possível hoje e aquilo que é eterno, ok? Deixa eu tentar esmiuçar isso. Se for algo temporal, algo que está ao nosso alcance,
Algo, por exemplo, dentro da nossa vida ministerial, algo que nós podemos fazer, seja um evangelismo, seja algo prático do ponto de vista para as crianças. Se nós pudermos fazer, façamos. Se você pode conquistar, conquiste-o. Se você pode dominar sobre uma questão, governe sobre ela. Se você não pode, você coloca nas mãos de Deus e descansa. Senhor, isso está fora do meu controle. Eu creio que está nas tuas mãos. Põe nas mãos do Senhor. Põe no cabide. Senhor, cuida dessa questão. Eu não posso cuidar disso, mas eu creio em quem pode cuidar disso. Faz sentido? Às vezes é uma questão que está fora do alcance, que envolve uma outra pessoa, outras circunstâncias, questões que você não pode intervir, você não pode interferir. Coloque nas mãos do Senhor. Descanse e agora ore. Descanse e agora ore. Ore. Mas aquilo que é prático e que você pode fazer, que é temporal, domine, conquiste, governe. Não precisa orar. Faz. Faz sentido? Quem está entendendo? Tem coisas que você sabe que você pode fazer. Tem coisas que você já sabe que você tem que fazer. Faça. Não espere um profeta te dizer. Não espere um anjo aparecer no teu quarto. Tem coisas que você já sabe que devia ter feito. Faça agora. Faça hoje. Tem coisas que você sabe que é um mal na tua vida. Corta, extirpa. Seja um hábito, seja um costume, qualquer coisa que Deus já te mostrou, que você sabe. Deus não precisa te mostrar certas coisas. Corta, tira da sua vida. Relações, amizades, corta, tira. Tira, rompe. Faça rupturas para salvar o teu legado, a tua família, a tua história. Faça hoje. Quem está entendendo? Por exemplo, às vezes a gente enfrenta questões no trabalho. Eu era muito provado por Deus nas questões no trabalho, na época que eu tinha construtora. E eu tinha um sócio terrível. Mas pensa numa pessoa terrível. Como Deus usou aquele homem para tratar na minha vida. E na verdade, ele não era terrível, ele era uma bênção. Ele era tão terrível que ele era uma bênção. Porque Deus usava ele para me lapidar, para me ensinar. Ele era um homem duro, um homem hostil, um homem pesado. Mas Deus usava ele para me ajustar, para me curar em muitas coisas. Sabe? Enfim, existem questões, por exemplo, no trabalho que a gente precisa botar a mão. Põe a mão, faça o que tem que ser feito. Uma coisa importante, faça o que tem que ser feito e tire a mão do que não tem que ser feito. Por exemplo, uma coisa que todo mundo sabe, mas todo mundo erra e se equivoca. Existem questões do trabalho que você não deve trazer para casa. Não traz. Seja inteligente. Deixe lá fora. Deixe onde está. Não deixe problemas que estão fora avançar para dentro de uma outra jurisdição. Não deixe problemas que estão lá fora, estão, entre aspas, sob controle, porque você já discerniu e você vai botar as mãos. Não deixe que ele avance para outra jurisdição. Não deixe que ele avance para a tua casa. Faz sentido? Não deixe que problemas familiares do teu cônjuge avance para dentro da tua casa. Porque, na verdade, você que casou, a tua família agora é você, teu esposo e teus filhos. Agora os demais são teus parentes. Desculpa se eu estou sendo rude, mas é o que a Bíblia diz, ok? Não deixe que os teus parentes invadam a sua família. Pô, pastor, eu não concordo com isso. Não tem problema, você não está concordando com a Bíblia. Eu demorei para entender isso. Não deixe. A sua família é você, seu esposo e os seus filhos. Faz sentido? Não é justo colocar crises que estão numa outra jurisdição sobre
a tua casa, sobre o teu lar. Porque senão você dá autoridade para o diabo tocar na tua casa. Quem está aqui? Discernimento para usarmos de autoridade, autonomia e sabedoria para lidar com todas essas coisas. 10ª e última coisa que a gente precisa discernir dentro desses tempos difíceis de crise que a gente tem vivido. Presta atenção, aprenda a perguntar: qual é a raiz da crise? Qual é a raiz da crise que bateu a minha porta? Qual é a raiz da crise? Aprenda a perguntar. Entra no teu secreto, chama teu cônjuge e pergunta: qual é a razão da crise? Talvez a razão da crise seja você mesmo. Sabia? Às vezes a gente, de fato, não discernindo as questões e as coisas, a gente permite que a crise seja fomentada, promovida por nós mesmos. Às vezes a crise está diante do espelho. E vou falar algo para vocês. As grandes crises que eu vivi na minha vida, e eu só tenho 37 anos, né, Caio? Na perna esquerda. Foram promovidas por mim. Sabe, a gente precisa lidar com essas questões de uma maneira muito madura. Senhor, qual é a razão dessa crise? Se não for você, faça o que a gente acabou de dizer há pouco. Ponha nas mãos do Senhor. Ponha no cabide. Senhor, me mostra o que eu devo fazer no tempo oportuno. E descansa. E descansar parece leviandade. Não é leviandade. Porque foge da tua alçada. Foge do teu controle. Então, creia no Senhor. Ponha nas mãos do Senhor. E creia que o Senhor vai cuidar. Faz sentido? Porque do contrário, você só vai se desgastar e você vai gerar uma outra crise. Uma crise de saúde, uma crise mental, um burnout. Então, confia no Senhor e entrega nas mãos do Senhor. Descansa. Simples assim. Poxa, pastor, mas isso é muito simples. Mas é simples assim. Porque o que não está na nossa alçada, nós não podemos fazer nada. Eu entrego nas mãos do Senhor e entro no meu sábado. Amém? Agora, uma coisa importante que a gente precisa fazer tem a ver também com aquela questão do jogar a toalha no meio das transições, porque nós somos tentados, não discernindo as transições, meio que desistir, meio que esmorecer, meio que esfriar, não é? Lembra disso? Aprenda a finalizar tudo que você começou. Eu vou repetir. Aprenda a finalizar tudo que você começou. Pôs as mãos, empreendeu, confiou, acreditou, finaliza. A dieta é sempre para segunda-feira. Não tem problema. Começou na segunda, mas vai até o fim. Vocês percebem que eu não sou modelo para isso, mas é que a dieta é um caso sério. Aquele curso, sei lá, de inglês, curso de quê? De origami, sei lá. Começou, vai até o fim. Começou, vai até o fim. Parece bobo o que eu estou falando, mas isso aqui tem um peso relevante e poderoso nas coisas que a gente vai criar como hábito e como constância ao longo da vida. Começou, vai até o fim. Amém? Começou, vai até o fim. Eu não estou dizendo, irmão, de você começar algo e você ver que é ruim, que não é produtivo, e de repente você, não, isso não é legal. Ok, aí você discerniu, né? Discerniu e largou a mão. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das questões que a gente sabe que a gente precisa levar até o fim, mas a gente desiste. Começou, vai até? Amém. Glória a Deus. Uma outra coisa importante. Só faça
o que Deus estiver fazendo. Olha que interessante. O que Jesus dizia? Eu falo o que eu ouço meu Pai falar. E eu faço o que o meu Pai faz. Só faça o que Deus está fazendo. Quem está aqui? Hã? Muito bem. Fala para o teu irmão, você passou nas 10 provas, nos 10 tópicos. Os 10, você ouviu os 10 tópicos. Hã? Amados, o que a gente precisa fazer agora? De maneira prática, sensata e minimamente inteligente, aplicar. Nós precisamos de discernimento. A Igreja Nacional tem um grande problema. Nós carecemos de discernimento. Nós podemos assumir a responsabilidade aqui de buscar discernimento de Deus? Sim ou não? Muitos desses resultados dependem de Deus. Óbvio, a grande maioria depende dele. Mas existem questões práticas que nós precisamos fazer. E 99% dos problemas estão não lá fora, estão dentro de nós. E se a gente considerar esses tópicos, eu te garanto, pela fé, não porque eu tenho nenhum carimbo de Deus para dizer isso, pela fé, que a nossa vida vai ser muito melhor. Quem está aqui? Aleluia, glória a Deus. Lembre-se de uma coisa: Adão fracassou no paraíso, mas Jesus venceu no deserto. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente bota a culpa no ambiente, bota a culpa nas pessoas. As coisas não dão certo por causa disso, por causa daquilo. Adão pecou no paraíso. Adão errou e se perdeu no paraíso. Jesus venceu no deserto. Não tem a ver com o ambiente, não tem a ver com as pessoas, tem a ver conosco. Amém? Assuma a responsabilidade, busquemos discernimento e vivamos uma vida prática, saudável e de vitória. Quem deseja isso? Glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé. Eu queria pedir a presença da Dai aqui um minutinho. Eu queria... Hoje é um dia especial, porque a gente tem a ceia, não é isso, Dai? E é um dia muito feliz para mim, porque a gente está vivendo esse tempo de transição, um tempo novo. E a ceia, como a gente falou hoje, cobra esse discernimento. Olha para quem está do teu lado. Fala assim para ele: você é muito importante. Vocês são muito importantes aqui. Sabe, nós somos uma igreja tão pequena. Tão pequena. Nós já fomos uma igreja grande, mas hoje nós somos uma pequena família. E se a gente entender quão importante é essa amizade, essa relação, quão é importante nós nos amarmos, nos respeitarmos, quão é importante a gente buscar em Deus, que é a única fonte confiável, aquilo que de fato Ele tem para nós, e nos posicionarmos. Sabe, um pequeno grupo tem poder de mudar uma sociedade. Amém. Eu creio nisso. Começa em nós e através de nós. Vocês são importantes para as nossas vidas. Vocês que estão aqui pela primeira vez, estou muito feliz, muito feliz. É uma alegria tê-los aqui.